Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional, leitura bíblica, capítulo 4 do livro de Números. Nós vamos ler aqui sobre os deveres dos levitas, uma vez que Deus os escolhe para eles estarem cuidando do tabernáculo. Agora nós vamos ver qual seria as atribuições dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos. Será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação, de 30 anos para cima, tá? Não se pode colocar... Interessante, eu tinha escutado esses dias, né, sobre uma mensagem que Deus escolhe, não sei, fala a partir de uma certa idade. Interessante aqui, agora Deus escolhe os filhos de Coate, de 30 anos até 50. E este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Eles vão trabalhar, Moisés, nas coisas santíssimas do santuário, quando partir o arraial. Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa do propiciatório estenderão um pano azul, e sobre ele porão os pratos, as colheres, as taças, os jarros para libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim vermelho, tá? E com a coberta de peles de texugos, e cobrirão, e lhes colocarão seus varais, tá? Então as cores, interessante, gente. O santuário de Deus, o tabernáculo, tem que estar nas cores que Deus escolheu, não nas cores que eu acho que o mundo escolheu e eu acho que é assim. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, já vimos. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária e as suas lâmpadas e os seus espevitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que serve, e envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos, e o colocarão sobre os varais. Tá? Quem vai fazer isso são os filhos de Coate. São eles que vão carregar a arca. Não são qualquer pessoa, não. Tá? Porque se deixar qualquer pessoa carregar a arca, Moisés, eles vão pagar com a própria vida. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a cobertura de peles de texugo cobrirão, e lhe colocarão nos seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os colocarão sobre as varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que servem, os seus braseiros, os garfos e as pás, as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão um pano de texugos, e ali colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Então, eles são os que vão carregar. Então, a missão deles é carregar a arca.
correto? Carregar a arca. Muito bem nisso aqui, porque lá na frente, depois, nós vamos perceber quando Davi mandou trazer a arca de Deus, colocou num carro novo, colocou boi novo e tal, e nós temos um fato que Uzá morreu quando tocou na arca, porque a arca estava sendo transportada, apesar de um carro novo, apesar de estar sendo transportada num carro novo, mas o método que Davi estava usando para transportar a arca não era o correto. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático contínuo, oferta dos alimentos, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de todo o que nele há, santuário e os seus utensílios. Falou Moisés e Arão, dizendo: não deixeis ou deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio de vós. Não deixe, Moisés, acabar a família dos coatitas. Por quê, Senhor? Mas lhes fareis para que vivam e não morra quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos virão e a cada um colocarão no seu ministério a seu cargo. Então, não deixa, Moisés, acabar as famílias dos coatitas, porque eles têm uma responsabilidade muito importante. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fazei também soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, contarás a todo aquele que entrar e se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas, a serviço do cargo. Vamos ver qual seria o ministério dos filhos de Gerson. Vamos ver quais seriam os trabalhos que eles exerceriam, a partir do versículo 25. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de pele de texugo que está por cima dele, e a cortina de porta da tenda da congregação será a cargo dos filhos de Gerson transportar. E as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar ao redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirva. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas, em todo o cargo, em todo o seu trabalho, será segundo o mandato de Arão. Arão é que administra, tá? Eles têm que obedecer a Arão. Se eles não obedecerem a Arão, eles serão extirpados, né? Todo o cargo deles, eles fazem, mas a responsabilidade é de Arão, tá? O trabalho será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até 50 anos, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases e suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a cargo nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois,
Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos de Coatita, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.000 homens, segundo 2.650 pessoas que estariam trabalhando na tenda da congregação. Muita gente, né? Apesar eles estavam no deserto, parei para pensar. O serviço de Deus não é feito com uma pessoa só. Deus tem várias pessoas. Às vezes tem igreja que fala, não, mas se você não... Se aqui é o lugar que você vai ser salvo. Se você não for salvo aqui, você se converteu aqui, você tem que ficar aqui. Não, meu amigo, Deus não tem uma pessoa só. Deus não tem uma igreja só. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Eram quantos? Os que foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630, né? 2.650, 2.630, olha interessante. Esses são os contados da família dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor. Os que foram contados da família de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, da idade de 30 anos para cima até 50, todo aquele que entrou no serviço do ministério da congregação. Os que foram contados eram 3.200. Aqui teve mais na família de Merari. Esses são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que eles foram contados, que Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até 50 anos, todos aqueles que entraram para executar o ministério da administração e o ministério a cargo dos serviços. Aqui está falando de Merari, né? Muito bem. E os que foram contados, conforme os seus mandatos, foram 8.300. Esses aqui já foram de outras famílias aqui. Esses aqui foram de onde? De Merari. Esses foram contados, tal. 30 anos para cima. Muito bem. Conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor lhe ordenara. Aqui tinha 8.500 dessa família aqui, de Merari. 3.000 dessa família aqui, de Merari, aí teve mais outros aqui, dos filhos de Merari, também foram mais, tiveram mais pessoas ainda, 8.000. Enfim, aí veio o capítulo 5, vai falar para nós que o imundo não poderia entrar no arraial ou no santuário. Deveria ser lançado fora do arraial. Agora, o que eu aprendo aqui no capítulo 4? Que só falou da guarda, da escolha. Aqui é o seguinte, o que tem de mensagem importante para nós aqui? Não basta querer fazer para Deus, é preciso ser chamado por Deus para fazer. Porque querer, todo mundo quer. Só que quem escolhe para fazer a obra é Deus. Se você que está me assistindo agora sente que você é um chamado, se você tem essa missão, glória a Deus. Não é chamado para sair pregando. Eu sou chamado para mandar uma oferta lá para a igreja. Não, não é isso não. Como tem igreja que faz isso, né? Você é chamado para ofertar aqui, para ajudar, não sei o quê. Não, para com isso. Chamado para fazer a obra, você é chamado para fazer onde você está. Às vezes você fala, eu vou fazer lá para a igreja
tal, que vai mandar lá para a África, ou que vai mandar lá para não sei aonde. Mas e a pessoa do seu lado que às vezes está precisando de um remédio de pressão, de um remédio de dormir, de um gás, de ajudar a pagar a energia, às vezes até na sua família? Você não acha que às vezes você acaba fazendo errado, né? O chamado para fazer a obra de Deus você começa onde você está. Você não começa de fora, né, para dentro. Você começa de Jerusalém, onde você está, o seu convívio. O melhor lugar que você tem que estar mostrando quem Cristo é, mostrando a presença de Deus, é na sua própria casa. Se você não mostra que Cristo é Senhor na sua própria casa, como é que você vai na igreja louvar bonito? Aqui, Deus escolheu. E aí eu penso que essa escolha de Deus aqui foi muito importante, porque evita que pessoas despreparadas colocassem as mãos no ministério. Eu oro para que nós sejamos sempre guardados, sempre fazer a obra de Deus com amor, com temor e também com tremor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos sempre fazer a obra do Senhor com amor, tremor e temor, cada dia podendo fazer com mais alegria aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. Ó Deus santo e poderoso, Deus glorioso e justo, estenda as tuas mãos, Pai santo, querido, e nos abençoe, segundo o teu santo e glorioso poder. Ó justo, santo e fiel. No nome de Jesus Cristo, guarda-nos, que nós sejamos escolhidos aqui. Nós somos escolhidos. Quando eu falo que nós sejamos, eu estou dizendo assim, tenhamos essa consciência de escolhidos do Senhor para representar Jesus na terra. Aleluias! Nós somos escolhidos para representar Jesus na terra. Diga comigo, fala, eu fui escolhido para representar Jesus na terra. Escreve essa frase aí nos comentários dizendo, eu fui escolhido para representar Jesus na terra. Se você está me assistindo agora, que a bênção de Deus chegue até você. Você que foi escolhido para representar Jesus na terra. Que Deus te abençoe, te dê muita força e sabedoria para que você possa representá-lo e representá-lo bem. É assim nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Obrigado, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Maravilhas. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós voltaremos com muito mais. Capítulo 5. Seguimos. Já chegaremos em Deuteronômio. Ah, meu amigo, minha amiga, nós vamos pegar aqui, já nós embarcaremos em uma jornada ainda de mais entendimento. Vamos aprender muito mais coisa a partir aqui do livro de Números. Você não pode deixar de continuar nos acompanhando. Escreve aí, eu fui escolhido para representar Jesus na terra. Se você tem o meu WhatsApp, manda para mim essa frase, que eu vou saber que você ouviu o devocional. Escreve para mim assim, eu fui escolhido para representar Jesus na terra. Quando você me mandar essa frase, eu vou lembrar, ele ouviu o devocional. Deus te abençoe, forte abraço e até o nosso próximo encontro.